Normalmente, todos nós pensamos em previdência social quando está próximo o momento da aposentadoria. É um erro pensar assim. Na verdade, as pessoas deveriam se preocupar com a questão da previdência o tempo todo, durante toda a sua vida profissional. Até mesmo porque a previdência é um sistema coletivo, por meio do qual a pessoa colabora enquanto está ativa e depois vai se beneficiar diante de um afastamento qualquer ou da sua própria aposentadoria. Pois bem, para tratar desse assunto com toda a complexidade e profundidade que ele merece, nós convidamos para o programa de hoje uma especialista na área, a advogada Thalita França, que além de militar na área do direito público, advoga também no campo do direito previdenciário. No programa de hoje, nós vamos abordar novamente a questão da previdência. E para falar sobre isso, ninguém melhor que a doutora Thalita França, advogada especialista em direito público e direito previdenciário. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com o Sindicato dos Economistas, tratando desta matéria que tem sido questionado por muitas pessoas. Eu que agradeço, em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Muito bem, doutora. Previdência é um tema fundamental, é o futuro das pessoas, por isso que nós o abordamos frequentemente aqui em nosso programa. E hoje, dada a sua experiência nessa área, gostaríamos de explorar um pouquinho desse seu conhecimento, primeiro abordando questões básicas dessa questão. Por exemplo, doutora, a questão dos regimes de previdência. Nós sabemos hoje que no Brasil não existe uma situação única em termos previdenciários. Quais são esses regimes hoje em nosso país? Bem, essa é a primeira situação que as pessoas devem se preocupar. A qual regime de previdência eu estou vinculado? É importante sabermos que nós temos o Regime Geral de Previdência Social, onde o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, é o gestor. Nós temos o regime próprio de previdência social, e este está vinculado aos três entes, o município, o estado e a União. E nós temos o regime complementar. Então, as pessoas elas precisam entender o seu vínculo, e este vínculo se dá como? A partir do momento que ela começa a pagar as suas contribuições previdenciárias. Então, no regime geral, como trabalhador ou como autônomo, no regime próprio, assim que ele ingressa no serviço público, então ele já começa a fazer a sua contribuição previdenciária. E o regime complementar, que é opcional. Ok. Bom, a adesão a um desses regimes, ela é voluntária, ela é automática. Por exemplo, a pessoa entra numa empresa privada, ela assinou a carteira de trabalho, ela já aderiu ao sistema tradicional. Existem momentos nesses três regimes em que a pessoa faça opções na hora que ela vai começar a trabalhar? Não. Quando no regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, uma vez você estando vinculado à empresa, então no regime próprio ao órgão público, no regime geral a empresa que está vinculado, incluímos aí no regime geral o empregado público, ele já tem as suas contribuições recolhidas. Então, isso já o faz estar vinculado, tendo direito aos benefícios previdenciários desses regimes. E o que varia, basicamente, de um regime para outro? Porque, veja, previdência, o conceito é aquele mesmo. Varia o quê? Questão de tempo, valor a ser descontado? Quais são as variáveis, doutora, dentre os vários regimes existentes? O percentual de contribuição são as duas diferenças que temos no regime geral e no regime próprio, e também algumas regras, requisitos de cumprimento para a obtenção do benefício. Então, no regime geral, ele tem algumas regras para aposentadoria em relação ao tempo de contribuição, inclusive tem fator previdenciário que não acontece no regime próprio de previdência, onde tem requisitos de tempo de contribuição, de idade, porém temos que verificar requisitos como efetivo exercício no serviço público, tempo no cargo ou carreira. Então, essas são diferenças bem perceptíveis nos dois regimes. No regime complementar, existe todo um planejamento da pessoa quando ela vai fazer a opção de ingressar nesse tipo de regime complementar. Perfeito.